Programa não recomendado para menores de 10 anos. Existem momentos na nossa vida que somos surpreendidos por pessoas, por visitas que aparecem de repente e ocupam um espaço especial em nós e marcam nossas vidas de uma forma que as carregamos para sempre. Maior descoberta se dá quando dentro de nós encontramos elas. Elas que aqui chamaremos de damas do bem, porque é isso que elas produzem e realizam em nossa alma. Um bem tão grande que nos ligam diretamente ao Eterno. Elas já estão ali, pois são infundidas em nossa alma e nos levam a proceder como filhos do Eterno. As três damas do bem nos ligam diretamente às três pessoas mais importantes que habitam no profundo da nossa alma, que uma conta com a outra na nobre missão de nos fazer autênticos cristãos. Fé, esperança e caridade. As damas, as virtudes que, encontrando espaço para ser desenvolvidas, realizam obra admirável em nós. Revolução Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso programa e a nova série que está no ar. Depois das Damas do Mal, né, Rafa? Agora estamos com novidade para você. Olá! Boa noite, Thiago. Boa noite você que nos acompanha. Isso mesmo, Revolução sempre gosta de trazer novidade. E hoje a gente começa a série As Damas do Bem. A gente vai tratar as virtudes teologais, que é a fé, a caridade e a esperança. Você já conhecia as virtudes? Já ouviu falar? Pois nesse programa a gente quer se aprofundar nesse tema, Thiago. Então fica com a gente, é sério, então quer dizer que vamos ter vários capítulos, convidados especiais para que a gente possa aprofundar e entender melhor a função destas damas que querem nos acompanhar na nossa vida, no nosso interior, no nosso itinerário espiritual e assim nos fazer crescer em santidade, porque este é o grande objetivo das nossas vidas e o Revolução Jesus existe por causa disso, para que nós cresçamos em santidade, para que Cristo cresça em nós. E estamos no programa Revolução Jesus, mas você sabe que o Revolução Jesus é uma grande missão, né, Rafa? E aqui a gente já começa o programa te fazendo um mega convite. Olha, a gente está fazendo antecipadamente convite, porque dá tempo de você se organizar sua galera aí, seus amigos e vir vivenciar conosco em janeiro o acampamento Revolução Jesus e no próximo ano, com a graça de Deus, o acampamento é presencial e vai ter aprofundamento radical. Então, fica de olho aí nas redes sociais do Revolução Jesus e se prepara porque em janeiro você vai começar bem o seu ano participando do acampamento Revolução Jesus. Inclusive, já tem tema, mas eu não vou dar o spoiler, eu vou tentar me segurar o máximo que eu puder, né, Rafa? Vamos lá. Sim, já tem muita gente na expectativa, mandando mensagem pra gente, perguntando, vai ter radical? Sim, gente, vai ser radical. Então já vai preparando aí na sua agenda, Thiago, quais são as datas? Olha, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, é por aí. Tem 14 no meio, então é nesse final de semana, é bem no meio do meio. Eu tentei não falar, mas você me perguntou, Rafa, eu não tinha onde fugir. Mas é no segundo final de semana do mês de janeiro para você poder se organizar e estar aqui com a gente, tá bom? Mas ó, temos um encontro ainda marcado antes. Sim. PHN tá chegando, a gente quer ver a galera aqui reunida na Canção Nova, porque vai ser um evento tremendo, um acampamento incrível que você não pode perder, tá bom? 13, 14 e 15. O Revolução. Isso mesmo, em janeiro, tá bom? Mas o PHN, agora mês que vem, já tá chegando aí, né, gente? Isso mesmo, a gente tá aqui esperando você, porque coisa boa a gente tem, né, Thiago? Tem pregação, tem show, tem adoração e tem você que não pode faltar pra gente. Pronto, combinado. E olha, você faz parte desse programa, você não pode faltar e é por isso que a gente quer a sua interação. E hoje nós vamos falar da primeira dama dessa série, que é a dama da fé, né? Inclusive tá aqui bem destacado e a gente lançou um cardzinho aí, a gente quer a sua opinião, a gente quer a sua interação, porque a gente quer fazer questão de trazer aqui a sua resposta. Então segue lá, ó, a pergunta que a gente tá lançando nesse card aqui, com a fotinha minha e da Rafa, para você, como é viver a fé? Põe aí no comentário, traga aqui a sua contribuição, porque a gente constrói esse programa juntos. Juntos significa plural e quer dizer que não vai ficar apenas eu e a Rafa, eu vou já receber... Não, melhor, Rafa, faz o seguinte, eu vou esperar ele aqui e vou deixar você receber esse nosso convidado que vai estar durante toda essa série
com a gente, viu, gente? Ele é só pequeno no tamanho, porque no conhecimento, na santidade, tudo é grande, tudo é grande. Seja bem-vindo, Flávio. Depois dessa propaganda, né, Flávio? Foi ótimo. Eu até olho como ele... Eu só Olha, precisei gente. subir no banquinho. Olha como o Flávio é pequeno, gente. Olha aqui, ó. Cadeira desceu aqui. Bem-vindo, irmão. Que bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite para estar com a gente nessa série, que é muito sugestiva e importante, né, Flávio? Sim, é fundamental a gente conhecer as virtudes teologais, entender a importância delas e entender essa sequência que a gente vai ver durante os programas. Quer dizer, vem a fé constrói a esperança constrói a caridade está acima de tudo, né? Você vê lá, o primeiro mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, é a caridade, né? São Paulo lá, 1 Coríntios 13, caridade é o maior dos dons, mesmo que eu soubesse tudo, que eu que realizasse todos os milagres, tivesse todos os dons, se eu não tivesse a caridade, então ela é o topo, mas a gente precisa chegar nesse topo. Fazer um caminho, né? Precisa fazer um caminho, uma construção. Verdade, é isso que a gente já vai começar fazendo, a gente lançando as bases pra gente entender de fato, né? Então, o Flávio acabou de nome aqui. O Flávio já começou a nos situar aqui e vai ser importante a gente entender, porque é um conhecimento aplicável, né? Isso que é o mais bonito, né, Flávio? Porque você vai vendo que a gente não vai apenas receber teoria, é algo aplicável. Então eu vou deixar agora você trazer as bases aqui, ó, e você vai acompanhando com a gente pra gente entender essa, né, estruturação aí. Vamos pensar no ser humano perfeito, né? O homem completo, Jesus Cristo. Precisamos chegar na estatura de Cristo. Então, para chegar nessa construção, como é que é um ser humano construído? Certo. A gente pode dizer que a gente tem uma base, uma corporeidade, que antigamente se falava que era o lado vegetal do ser humano, que é o quê? Aquilo que a gente não controla, né? Que é circulação, respiração, digestão. Eu não posso falar, vou parar minha digestão agora. Está fora do nosso controle, mas é parte da nossa corporeidade. Acima disso, nós já temos um lado corporal animal, que já mexe com coisas que a gente pode resolver, que a gente tem vontade, que a gente pode fazer acontecer, né? E está ligado ao quê? A manutenção do ser e da espécie. Então, manutenção minha, eu preciso comer, né? Preciso dormir. Sim. Né? Manutenção da espécie, a questão da sexualidade, né? Aí entra os nossos instintos, os nossos desejos, né? E aqui, alimentação e procriação. Então, olha, o ser humano vai sendo construído. Vamos para a próxima etapa aqui. Passou 2 aí. Vê se você consegue voltar um. Aqui, peraí. Aê! Aí nós temos uma parte, aqui acima disso entra o racional. E aí a gente começa com as virtudes intelectuais, que são aquelas que se adquirem pelo estudo. Passa a próxima, que a próxima está ligada. Seria um racional superior, que são as virtudes morais, são adquiridas pela prática, né? Por que que o moral está acima do intelectual? Né? Tem um jeito bem simples da gente ver isso. Então, se você precisasse escolher 2 características, um amigo, você preferia um amigo que fosse inteligentíssimo ou um amigo que fosse verdadeiro? Verdadeiro. Né? Verdadeiro é uma escolha moral. É a mesma coisa. Rafa, está procurando alguém para casar. O que você prefere? Um especialista, prêmio Nobel ou alguém fiel? Alguém fiel. Que seja fiel. Então, as virtudes morais, elas estão acima das intelectuais porque são adquiridas pela prática, é a maneira como a gente constrói a nossa vida. São as escolhas que a gente faz, muito além da experiência do estudo, né? A gente conhece gente maravilhosa e a pessoa é juiz de altíssimo nível, mas tem uma vida moral que não corresponde. Sim. Então, é importante fazer essa diferenciação. Isso aqui é o ser humano natural, né? Da Constituição. Em grego é o tal do bios, que vem biologia. Então é a vida natural. Aqui você tem um ser humano completo. Só que nós, com o batismo, nós adquirimos uma sobreestrutura, né? Acima do natural, um sobrenatural. Passa a próxima aí. Que vem com a graça santificante. Então, os dons do Espírito Santo, né? Que são os dons santificantes, né? Temor, ciência, piedade, fortaleza, conselho, entendimento, sabedoria. E acima deles, um próximo, aqui tá dormindo. As nossas famosas virtudes teologais. Então veja, a graça santificante vai dar esse conjunto inteiro pra gente. É isso aqui que Jesus no Evangelho chamava de Zoé, que na Bíblia é traduzida por quê? Vida plena, vida em abundância. Por que usa esse vida com mais alguma coisa? Porque em grego são 2 palavras diferentes. Bios, vida. Zoé, vida.
Só que Jesus, quando está falando, ele usa zoé. Ele está falando de vida plena, vida em abundância. Ou seja, é uma vida que além do natural, tem o sobrenatural. Tá? Então veja, as damas estão acima de tudo. E como é que elas agem nisso aqui tudo? Passa o próximo aí. Né? As virtudes teologais, elas vão focar e dirigir os dons do Espírito Santo. Tá? Então, dom do Espírito Santo, fortaleza. Né? Eu preciso ter fortaleza contra o pecado. Mas, se eu tenho as virtudes teologais, eu não tenho só porque eu estou combatendo o pecado. É porque eu quero amar a Deus, eu quero estar próximo dele. Então, a virtude teologal, ela foca e direciona. Né? Passo próximo. Os dons do Espírito Santo vão aperfeiçoar as virtudes morais. Então, de novo, eu posso chegar até aqui e ter uma virtude da paciência, e ser uma pessoa paciente. Por quê? Porque eu quero ser uma boa pessoa, um bom cidadão. Mas o dom do Espírito Santo, a virtude da fortaleza, a virtude da ciência, vai fazer com que eu ganhe algo a mais aí. E assim vai seguindo aí, só para a gente complementar, né? As virtudes morais vão orientar as virtudes intelectuais, né? E vão corrigir toda a nossa parte de instinto, de desejo, né? Que é a nossa parte animal. Mas a gente não pode esquecer que toda essa parte de baixo influencia nos de cima. Nós somos um conjunto, né? Então, coloquei aqui, funcionamento corporal influencia aqui. Se você está com dor de cabeça o dia inteiro, vai ser mais difícil controlar a raiva, entendeu? Você tem problema digestivo, vai ter... Então, existe aqui uma influência que vem de baixo, mas de cima, essa estruturação, que é a estruturação completa, né? E dentro das 3 virtudes teologais, temos uma superior, que é a caridade. Depois a gente vai ver por que é. E a inicial é a fé, que a gente vai tratar hoje. Gente, deu já pra sentir, né? Eu fiquei já babando aqui no bom sentido da palavra, que é muito bacana. E como a gente vai podendo crescer, não, como disse, apenas em conhecimento, mas isso também vai trazendo luzes para a sua jornada de fé. E também é bonito de ver, né, o plano de Deus em relação a nós, né? A nossa constituição como ser. E o plano elevado de Deus a nós, né? Acho que só do fato de tomar consciência disso já nos amplia e já nos estimula aquele, cara, eu quero chegar lá. É porque Deus me fez para isso. Vamos falar de uma virtude só para construir aqui? Quer dizer, olha, eu posso ser aqui, eu posso ter sido doutrinado a ser paciente, nessa parte animal mesmo. Quer dizer, eu levantava a mão, eu abria a boca, meu pai me batia, eu apanhava de professor, entendeu? Então eu fui doutrinado a ser paciente. Isso não é virtude. Isso é doutrina, como se faz com animais. Né? Acima disso, começam as virtudes. A virtude intelectual vai falar assim, poxa, se eu for uma pessoa paciente, eu vou aprender melhor, eu vou conseguir me relacionar melhor. Olha, já se torna uma virtude, essa paciência que antes era só um treinamento. A virtude moral vai elevar ainda mais isso, quer dizer, eu não vou ser mais paciente só porque isso vai me trazer benefícios, mas porque eu vejo que na minha posição na sociedade, eu preciso ser uma pessoa que tem um bom trato. Na conduta, né? Na conduta. Só que sou um bom cidadão, só que eu não saí do plano natural. Né? Agora, o dom do Espírito Santo vai trazer lá a virtude da fortaleza, do entendimento, e vai fazer essa paciência ter uma dimensão a mais, que é a dimensão espiritual, que não existia antes. Já a virtude teologal vai falar, por que ser paciente? Para ser um bom cidadão? Não, porque eu quero chegar a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero um relacionamento com Ele. Então, Flávio, desculpa, só para a gente esclarecer, né, o termo virtudes teologais. Por que teologais? Nossa, isso é muito bom. 2 motivos. Primeiro, teo vem de Deus, né? Então, por quê? São virtudes que a gente só adquire se Deus nos der. A paciência eu posso treinar aqui como um animal, mas a fé, a esperança e a caridade, não. Então, esse é o primeiro motivo. Recebemos de Deus. Elas são infusas. O segundo motivo são elas, diferentes de todo o resto, que nos direcionam para Deus. Então, a gente só recebe de Deus, por isso elas são teologais. E elas nos direcionam para Deus, por isso elas são teologais. E por isso é o mais importante de tudo. Sim. É o que coloca o foco na nossa vida. Né? Se eu precisar, dentro do edifício espiritual inteiro, se eu precisar focar em alguma coisa, foque nas virtudes teologais. Elas aqui vão ordenar. Vai se ajeitando. O resto se ajeita. Flávio, para quem está em casa agora acompanhando, a gente hoje está falando da fé. Em que momento que é infundida em nós essa virtude? A gente já nasce com ela, na hora do batismo, quando que acontece? Muito bem. A vida da graça é infundida na gente no batismo. E Deus coloca tudo de uma vez. Só que a gente não tem capacidade de absorver tudo de uma vez, então a gente precisa desenvolvendo um a um.
tá? Então, por isso os dons do Espírito Santo, eles têm uma sequência de desenvolvimento. Precisa começar com o dom do temor, né? E por isso na Bíblia está escrito, a sabedoria começa com o temor, ou seja, é o primeiro lá. E as virtudes teologais é a mesma coisa. Então, assim, apesar de eu receber em germe tudo, eu só consigo desenvolver uma a uma, né? Um exemplo bem prático a respeito disso, um liquidificador. Você não compra o liquidificador em partes. Hoje eu compro o plug, amanhã eu compro a lâmina, depois eu compro o botão. Você compra o liquidificador inteiro. Mas para ele funcionar, primeiro você tem que botar na tomada, tem que ser a voltagem certa, você tem que abrir, você tem que botar o produto, você tem que apertar, né? Então é a mesma coisa. Todos os dons que vêm pela graça santificante são dados de uma vez só, mas nós precisamos acessá-los um a um e existe uma ordem correta de acesso. Não adianta você tentar furar a ordem e fazer o liquidificador funcionar sem ter ligado na tomada. Isso é muito importante a gente saber. Sim. E acompanhando a série, você vai entender como isso pode acontecer concretamente, né? Até porque eu vou deixar uma pergunta já aqui no ar, porque no próximo bloco a gente vai entrar em cheio na fé, né? Depois dessa base aqui que foi colocada a nós. Né? Por que algumas pessoas desenvolvem a sua fé e outras não? É privilégio para alguns? Então fica ligado aqui com a gente que a Evolução Jesus volta já já. É série As Damas do Bem. Começamos já com uma base e agora vamos aprofundar na primeira dama, a virtude teologal da fé. Não sai daí? Intervalo rapidinho, a gente já volta. É programa Revolução Jesus, estamos na série Damas do Bem, falando hoje da primeira virtude teologal que nós trazemos aqui nesse episódio, que é a fé. O primeiro bloco foi demais, se você perdeu esse conteúdo não fica triste, que o programa vai ficar disponível no Play Canção Nova e o conteúdo também aqui abordado vai estar no perfil @Revolução Jesus, tá bom? Mas fica ligadinho que agora a gente entra em cheio na temática da virtude teologal da fé. Mas antes disso, segue a dica para você conferir um filme que com certeza também vai nos provocar diante dessa realidade abordada. Confere aí. Senhoras e senhores, hoje vamos responder à eterna pergunta que tem sido feita geração após geração por toda a história. O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? E não tem nada em toda a descrição do curso sobre o criacionismo bíblico, nem como alternativa plausível, pelo que eu vi. Todas as escolas públicas ensinam a evolução como resposta para a origem da vida. Por que o senhor e eu não debatemos esse assunto? Evolução versus criacionismo, o que diz? Professor Kahneman, meu pai não pode debater com o senhor. Então, você sabe o quanto isso vai ser constrangedor para mim? Algumas das minhas visões estão sendo confrontadas. E quem em sua consciência confrontaria o que você diz? O pai de uma das minhas alunas. E se ele tiver certo? Rachel, pensa nisso. A vida vem da vida, não pode surgir de uma não-vida. Eu sinto que esse homem está te afetando, Rachel. Ele está te fazendo mudar de opinião. Isso é ridículo! Mãe, fala alguma coisa! Não é seu pai que vai debater com o Kahneman? Já viu aquilo que o Kahneman faz que mostra que todos nós viemos de primatas? Ele vai fazer o seu pai parecer completamente idiota com esse exemplo. Esse homem se opõe a tudo em que nós acreditamos. Esperava que o senhor pudesse me ajudar a me preparar. Acho que a minha primeira pergunta para o senhor, professor Kahneman, e a mais importante que eu consigo pensar é como você elimina Deus? De forma simples, o homem criou Deus. As palavras deste livro que o senhor julga tão sagrado, como sabe que elas são verdade? A Bíblia é muito confiável. Eu não perguntei se era digna de confiança, perguntei se era verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí foi um segue a dica para você que é aí na sua casa, que assistiu um filme bom. Depois a gente vai estar postando no @Revolução Jesus, para você que perdeu a dica, vai estar lá também. E eu já quero aproveitar para ler os comentários. O Washington, ele colocou assim: vocês poderiam postar esse conteúdo aqui no Instagram? Claro! Para você que estava assistindo aí o primeiro bloco, já ficou interessadíssimo no assunto. Para mim foi uma aula, viu? Quero dizer, Flávio, que eu estou aqui ruminando tudo aquilo que a gente foi aprendendo. Então a gente vai deixar para você também e você pode indicar para outras pessoas. Que é bom, a gente tem que passar, né? A Lene falou: desde criança passei por vários momentos difíceis na minha vida. Com a perca do meu pai, e a fé nunca deixou desanimar nem cair em depressão. Flávio, já aproveitando o comentário dela, e ela falando da fé que sustentou ela por muito tempo nos momentos difíceis, né? Como que a gente pode usar no momento difícil da nossa fé? Como que é essa intimidade com Deus, né?
É importante a gente entender assim, a fé é sobre realidades que a gente não pode tocar imediatamente, que não são palpáveis, sabe? E ela tem essa função principal de abrir a nossa inteligência para tudo que é espiritual. Então o que ela está dizendo é exatamente isso. Mesmo com a minha realidade que eu vivo no dia a dia, no caso, a perda do meu pai, foi tão cruel, a minha cabeça está aberta para uma realidade superior. Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele tem um projeto de amor para mim. Quem me diz tudo isso, que eu sei, é a fé. Então a fé tem essa grande característica, que é nos abrir para uma realidade superior que envolve essa realidade que a gente vive. Às vezes as pessoas esquecem disso também, né? A gente pensa assim, dentro do meu corpo tem uma alma. Não, São Tomás de Aquino ensina que é outra coisa. A minha alma envolve meu corpo. Então a realidade espiritual envolve tudo que é material. Ela não está escondida dentro do material. Então a fé abre o meu olho para isso, para algo que eu não enxergava antes. Que legal, Thiago. E falando de experiência, eu acho que tem mais gente falando da experiência da fé para nós. Claro, e vão agregar muito, por isso tem a honra de abrir nossa porta vermelha aqui e recebê-los aqui no Revolução Jesus. Bem-vinda, Ju, que bom tê-la de volta aqui no Revolução Jesus. E ele, brother, também de sempre aqui, Carpanelli, Rodrigo Carpanelli. Eu mesmo. Bem-vindo, irmão, que bom tê-los aqui. Pode se assentar, né? E como a gente disse, Flávio, falamos no primeiro bloco, a gente quer trazer aqui a experiência, né, vivencial, porque é bonito a gente ver que aquilo que foi trazido como referência, como conteúdo, é aplicável e é real nas nossas vidas, e é por isso que a gente trouxe duas pessoas de fé aqui. Muito bem. Não é o gente de fé, mas também é. Escolhidas a dedo, muito bem. Gente de fé é um outro programa da grade, né? Então vamos lá, né? Rodrigo, Ju, vamos lá, né? Diante de tudo aquilo que vocês também já foram ouvindo aqui, quando nós falamos de fé, vamos jogar aqui na roda para a gente bater um papo sobre isso, né? Como que a fé é vivenciada no concreto da vida de vocês, né? Vamos concretizar isso a partir, claro, vocês estão aqui, são missionários, têm a sua experiência com Deus, mas como que essa fé, de fato, no concreto, ela acontece, ela se desenvolve? Vamos lá. A gente acompanhou o início do programa, né? Então, assim, queria começar agradecendo, que foi bem interessante ouvir. E eu estava pensando sobre aquele comentário, né? Que a pessoa estava falando sobre perder, né? Perder um parente e tudo. E assim, eu vivi uma experiência muito forte no meu discipulado, que eu tenho uma irmã que ela faleceu de câncer com um pouco mais de 30 anos. Ela é um pouco mais velha que eu. E era muito difícil porque, assim, o nosso natural é rezar pela cura. A cura física é o nosso natural, né? Só que quando eu rezava, Deus me dizia que Ele queria fazer um outro tipo de cura na vida dela. Uau. E às vezes, quando eu tinha que ligar para casa para falar com ela, né? Eu falava assim com a minha formadora, eu não tenho o que dizer para minha irmã, porque eu sentia que Deus ia levá-la, né? Eu não tenho como, né, como levantá-la, só que a experiência era contrária. Quando eu ia falar para ela, era ela que levantava a minha fé. Era ela que dizia, não, Deus está cuidando de mim. Não, eu estou fazendo uma experiência muito forte com Deus nesse tempo, né? Então, a fé, ela cresce nos momentos de maior provação. Então, foi essa experiência forte que eu fiz. E eu acredito hoje que a minha irmã está no céu. A minha irmã faleceu, né? E eu acredito firmemente que ela está no céu porque até o fim ela foi fiel a Deus. E a fé dela cresceu em meio à provação. Então, eu poderia dar testemunhos assim, né? Mas foi algo muito forte que eu vivi, porque eu era missionária. Então, a gente acha que como sendo missionária é a gente que vai confortar. Só que muitas vezes não só a nossa família, mas é o povo que nos conforta, né? É o povo que você atende, que tem uma vida sofrida, que passou por tantas coisas e diz, eu tenho fé, né? E chega aqui na Canção Nova e diz, esse território é santo. E a gente pensa, meu Deus, eu vivo num território santo. Então, assim, é uma das experiências que eu fiz. Claro que no concreto da vida, né, a gente vai fazendo experiências, mas a fé é essa via de mão dupla. A gente olha para a vida dos santos, a gente olha para aquilo que nos rodeia e a gente vê as pessoas, né, em meio às maiores dores e provações, respondendo, né? Então, e é tão interessante o que você falou, porque, né, a percepção de que nos momentos de maior prova, parece-me que a fé ela toma um destaque, né? Como que se ela pudesse ser evidenciada, porque uma postura dessa da sua irmã, né, é a sua própria. E isso é bonito, claro, que realmente se uma cura, por exemplo, acontece, também vamos ver ali, né? Só que a postura nossa diante das realidades, daquilo que nos acontece, mostra que é uma fé viva, real e concreta que influencia a nossa vida, a nossa estrutura, né? Como ser humano, como pessoa. E eu achei muito interessante
no início, no primeiro bloco, quando o Flávio trouxe a questão que como algo teologal, ele é dado por Deus, certo? Me corrija aí, professor. É dado por Deus. Vamos ver se eu aprendi direitinho. De dar aula, eu vou avaliar. Ele é dado por Deus no batismo. Então, no batismo, a gente recebe esse cerne, né? Eu fiquei ali fazendo uma reflexão sobre isso, né? E me veio a imagem de uma semente mesmo, né? Colocada em nós. E no decorrer da nossa vida, essa semente ela vai tomando corpo. Só que dentro dessa semente já está toda a composição daquilo que vai germinar. Eu achei isso muito forte, potência, né? Ali, né? E eu fiquei olhando pra mim, né? Falei, meu Deus, né? Quando a gente é convidado pra algo assim, gente, a gente programa 1 milhão de coisas pra falar. Mas eu fiquei, gente, é algo divino de fato, porque é uma graça que nós vamos percebendo. E eu olhando pra mim, e eu tenho feito essa experiência de enxergar nos fatos daquilo que me acontece que Deus, muitas das vezes, ele não é o causador do meu sofrimento. E entenda o causador, né? Mas ele tem uma capacidade de se aproveitar de tudo que a gente vive e tudo que nos acontece para gerar algo em nós. E aí compartilho daquilo que a Ju disse, né? Como que uma situação de dor foi capaz de gerar fé? Aí já é todo esse movimento da graça, né? Que se aproveita do cotidiano, das situações, da realidade, se aproveita de uma pandemia para gerar fé no mundo, né? Diante de uma situação de dor, de incerteza. Eu acho que é aí que é a grande graça de Deus, né? Eu acho que tudo é meio para que Deus possa fazer a gente chegar naquilo que Ele espera que a gente chegue, né? E aquela definição, né, que eu trouxe de fé, quer dizer, a gente se abrir para realidades que a gente não vê normalmente, numa situação extrema dessa, em que a realidade é toda negativa, não tem o que fazer, aí sim, realmente a gente vai prestar atenção no sobrenatural, no espiritual, porque eu vejo que a situação que eu vivo não tem solução. Né? Então é o momento que ela se evidencia. Claro, a fé está presente o tempo todo em todas as decisões da vida. Só que na maioria das vezes a gente acha que faz tudo sozinho, entendeu? Eu passei no vestibular, eu fiz minha graduação, eu fui não sei aonde, né? Então esses momentos extremos são aqueles momentos que realmente fica isso, né? Tenho fé ou não tenho fé? Porque ou eu estou completamente vazio e falo, e agora? Agora não tem para onde ir. Ou então eu vou me segurar na fé, né? Porque é parte integrante desse meu ser. E o que você falou de semente, eu acho fantástico, é isso. Né? Na Bíblia tem várias imagens de semente e ela se refere muito assim, às virtudes teologais. Que aí, quem conhece uma semente de abacate sabe que ali tem um abacate inteiro. Né? E aí a gente chega na segunda parte que a gente vai abordar também. Quer dizer, eu posso ajudar a semente de abacate a germinar ou eu posso matar ela antes dela virar uma árvore. Então existe a nossa... Deus dá, né? Por isso é teologal, mas existe a minha parte no processo. E eu posso tanto ajudar a desenvolver as virtudes teologais, como eu posso destruir elas todas. E na própria palavra, né? Uma coisa que me ajudou muito nesse tempo, quando eu fui vivendo tudo isso, Deus me levava a fazer um estudo de Jó, me aprofundar no livro de Jó, né? Que é o Senhor do sofrimento, né? Ali sim. E aí, uma experiência muito forte que eu fiz foi que tem uma parte que ele diz assim, quando ele está sendo questionado pelos amigos, né? Mas cadê o seu Deus, né? Que não está vendo isso e tudo. E aí ele dizia assim, se eu aceitei de Deus a felicidade, eu não aceitaria também a infelicidade? Então, em tudo Deus fala conosco, em tudo, né? Claro que assim, como você falava, nos momentos de dor, em que as forças humanas elas não nos respondem, a gente sabe que o Eterno vem em nosso socorro. Então, é essa experiência, né? Quando as forças humanas nos faltam, o Eterno vem em nosso socorro. E essa noção de que tudo é um presente, entende? Então, mesmo o sofrimento, se eu consigo enxergar sobre os olhos da fé, ele se torna um presente também. Eu tinha uma amiga minha esses dias, ela falou para mim, olha, eu tenho uma grande amiga e ela acabou de receber uma sentença terminal de câncer. Ela já sobreviveu a um câncer, agora está com câncer de novo e o médico falou para ela, olha, se prepara porque você tem 3 meses de vida. E aí estava difícil ela passar tudo isso, né? Falou, nossa, mas por quê? Eu falei, gente, vamos observar pelo outro lado? Quer dizer, qualquer um de nós aqui, ou você que está em casa, pode não acordar amanhã. A gente pode morrer sem aviso. Então, não é também uma graça eu ter um aviso de, olha, você tem 3 meses para ajustar a sua vida. Né? É doído, mas ao mesmo tempo existe uma dimensão de presente, de graça, que a minha fé precisa me ajudar a enxergar. Visão de fé, né? É a visão de fé. Porque a pessoa tem
tem essa capacidade de ver, porque a fé está dando essa capacidade dela conseguir perceber, né? Aquilo que nem fica... É interessante isso, porque quando a nossa estrutura humana é abalada, por exemplo, né? Eu perco as minhas seguranças e tudo isso, vamos dizer, abaixa, vem ruim abaixo, de fato, aí o sobrenatural tem espaço para eu dizer, cara, eu achei que era eu, mas não sou eu. Não sou eu. Porque quando as minhas condições humanas são cessadas, aí a fé, ela tem potência de dizer, eu posso reconhecê-la aqui. É contraditório, mas é muito real, né? E é interessante também falar, Thiago, porque às vezes as pessoas estão em casa e elas falam, rezo, mas não acontece. Será que eu não tenho fé? E na verdade não é isso, né, Flávio? Não. Existe uma dimensão chamada providência de Deus que só Ele conhece. Ele é que tem a dimensão inteira da história, porque Ele está na eternidade. Então, a gente não sabe, na verdade é isso, não sabemos o que é bom para nós. É por isso que o Espírito Santo precisa rezar em nós, porque Ele sabe o que pedir. Nós achamos que estamos pedindo coisas maravilhosas e parecem ser muito boas mesmo, né? Meu pai faleceu há 10 anos, eu queria que ele tivesse vivo, mas a gente precisa ter essa confiança na fé de que, não, Deus sabe a hora de cada coisa, Ele tem um projeto maior, até sobre os nossos defeitos, os nossos pecados, né? Ou os pecados da humanidade. Estão vendo aí guerra, fome, e muita gente usa isso, né? Como, Deus não é bom, porque tem tanta coisa ruim no mundo. Não, nós provocamos as coisas ruins no mundo pelas nossas escolhas, mas Deus consegue até utilizar isso para transformar em coisas boas e ir conduzindo o reino dele e crescendo esse reino até a volta. É provocativo, né, gente? Estamos sendo provocados aí, né, na fé e tenha certeza que diante de tudo aquilo que está sendo dito, e se você quiser saber mais, vamos reforçar aqui esses cards que nós estamos citando aqui, da primeira parte que o Flávio trouxe, está no @RevoluçãoJesus, no nosso perfil, você vai poder conferir e também aprofundar, né, porque passa pelo conhecimento, esse conhecimento que vai nos fazendo amadurecer e ajuda a desenvolver a fé. A fé está intimamente ligada com o conhecimento, com a inteligência, tá? São João da Cruz faz essa diferenciação, né, bem específica, é bem interessante. Fé está ligado com a inteligência, esperança está ligado com a memória e a caridade está ligado com a vontade. Que não é, então, um mero sentimento, né? Porque, não. Eu tenho fé porque eu estou sentindo algo. Não. É muito mais do que isso. É um conhecimento. Eu vou conhecendo cada vez mais a Deus e aí eu posso começar a entender o que Ele está fazendo, por que Ele está fazendo, né? Dentro das minhas limitações. Mas os grandes homens e mulheres de fé, eles conseguiam ver sentido em coisas que pra gente é completamente absurdo, entendeu? E eles enxergavam realizados coisas que nem falavam, não, é louco, né? Padre Pio criar um hospital no lugar mais pobre da Itália, em cima de um morro. Quer dizer, quem que vai vir aqui no hospital? Não, vai ser o melhor hospital da Itália. Olha a visão. Hoje é um dos 3 melhores hospitais da Europa, não da Itália. Em 1940 e pouco falavam que ele era louco, mas olha a visão da fé. E os efeitos da fé, né? O que ela produz. Bom, gente, mas como desenvolver a fé? Nós estamos falando sobre isso. Tem um caminho? Qual que é a nossa colaboração para que essa virtude se desenvolva e nós nos tornemos, de fato, homens e mulheres de fé? Esse é assunto para o terceiro bloco, a gente volta já, não sai daí. E que bom que você está aí ligadinho com a gente no Revolução Jesus. Está acompanhando desde o início o primeiro capítulo da série As Damas do Bem. Estamos falando sobre elas. Quer saber mais? Fica com a gente que eu não vou entregar tudo assim de mão beijada. Tem que acompanhar o programa Revolução Jesus. E quero trazer aqui para você 2 dicas muito especiais que com certeza vão ajudar no seu conhecimento e consequentemente crescer na fé. Olha só, o livro quase não sai, do Flávio Crepaldi, Santidade para Todos, Descobrindo as Moradas Interiores. Fantástico esse livro aqui, já tive acesso e é de um conteúdo riquíssimo que vai te ajudar muito. E também temos o livro do Jonathan Ferreira, Lumen, No Princípio da Vida Espiritual. 2 livros que diretamente vão te ajudar a crescer no conhecimento, como falei, também vai abordar o tema das virtudes, mas tantos outros. Então tá aqui essas 2 dicas. E um baita de um spoiler. Olha só, gente, agora olha para a tela, porque ainda a gente não tem o livro físico, mas já o Flávio está lançando esse livro que com certeza também é incrível. A oração... Segundo os doutores da igreja. Os doutores da igreja. Tá embaçado aqui, mas nada como o autor estiver aqui, né? Mocap, né? Mocap aí ajuda, ainda né? Não é de verdade. Mas tá aqui. Mas é isso. Olha só, que riqueza, hein, Flávio? Então, primeira parte do livro, o que é oração, por que eu tenho que rezar pelos meus inimigos, né? Deus escuta qualquer oração.
E a segunda parte, isso com São Tomás de Aquino. A segunda parte lá, Santa Teresa, São João da Cruz, como crescer verdadeiramente na oração. Os 7 graus de oração de Santa Teresa. Uau. Então, assim, um complemento aí para o Santidade para Todos, em setembro, se Deus quiser. Vale a pena um programa disso aí, viu, diretor? Uma pauta com esse tema aí, ó. Olha só, loja.cançãonova.com para você adquirir estes livros e tantos outros em um arsenal para ajudar você, tá ok? Mas olha, o Flávio falou no segundo bloco algo muito interessante, né? Padre Pio, um homem de fé que tinha uma visão ampliada e que a partir disso, por exemplo, um hospital foi construído onde ninguém dava tanto crédito. Nós temos um exemplo bem perto de nós, Padre Jonas Abib, um homem que também via nesse lugar que hoje é a Canção Nova, né? Um lugar abandonado, mato, e de repente hoje se tornou a Canção Nova. Nós tocamos aqui num solo concreto, que foi alimentado da fé deste homem, e claro, de tantos outros, e é ele quem traz agora uma palavra bem direta para nós falando sobre esse tema, a fé. Eu preciso lhes dizer, é o que o Espírito Santo quer fazer agora. Ele quer nos encher de paresia. Nós precisamos dar ao Espírito suor, lágrima e sangue na nossa identidade, no nosso carisma, em levar a graça do batismo no Espírito a toda a igreja, em levar a graça dos carismas concretos, desde o carisma menor, o dom menor, que é de línguas, a todos os outros dons, no dom central, que é o dom da fé, essa fé de expectativa, de esperar prodígios de Deus, de esperar maravilhas de Deus, de esperar inesperados de Deus, de esperar curas, de esperar milagres. Olha para a Canção Nova, é um milagre contínuo. Gente, eu estou dizendo porque eu vivo lá a cada mês só para saldar as nossas dívidas. É um milagre que se repete igualzinho o que Deus fazia lá no deserto, dando o pão a cada dia, dando o maná a cada dia. Deus está continuamente fazendo milagres. O fato de sermos o que somos é um milagre que continua a cada dia. Eu sou o primeiro a testemunhar isso, mas eu sei também que todos os grupos, todas as comunidades experimentam o mesmo milagre. Gente, nós precisamos, e o Espírito Santo quer dar a nós o dom central, que é o dom da fé, de esperar maravilhas de Deus, de esperar inesperados de Deus. Parece esquisito, né? Esperar inesperados, mas é como Moisés, que a Bíblia diz que ele caminhava como se visse o invisível. Mas como ver o invisível? Se é invisível, não se vê, mas é o que a Bíblia diz. Ele caminhava levando o povo pelo deserto como se visse o invisível. Isso é fé. A fé dá uma esperança no inesperado de Deus. Aquilo que a gente não espera, a gente espera. O inesperado nós acabamos esperando, porque Deus é Deus. Humanamente é impossível, mas Deus é Deus. Deus quer dar a nós e quer dar a toda a igreja o dom da fé, esta fé carismática, essa fé de expectativa, esta fé de esperar os inesperados de Deus. Como é bom, viu, Padre Jonas falando, o nosso coração chega, vibra, né? E é tão transparente a fé do Padre, aquilo que ele carrega. E nós pisamos nesse território, né? Que é fruto da fé do Padre. Como jovem, hoje, Rodrigo e Ju, nós, né, saímos em missão e tocamos na experiência concreta com os jovens. Vocês acham que hoje a fé do jovem está esfriando? Diante da experiência de vocês? Enquanto eles pensam, deixa eu só fazer um comentário aí, que Pode? eu não posso deixar de comentar. Sim, claro. A Rádio Canção Nova não tinha 10 anos, a TV tinha acabado de ser criada, não pegava na esquina aqui, tá? O Padre Jonas mandou fazer uma camiseta escrita Sistema Canção Nova de Comunicação. Uau. Os missionários daquela época, Maria Renata, falavam assim, gente, ninguém tinha coragem de usar aquilo, era a maior vergonha. Como assim? Sistema de comunicação, é uma rádiozinha, a TV que nem está pegando em lugar nenhum. Né? Hoje, o que é? É um sistema de 8 geradoras de TV, 14 ou 12 geradoras de rádio, internet no mundo inteiro. É um sistema de comunicação violento,
né? E produzindo bem, mas ele enxergava. Já via. Né? Ele viu e mandou fazer a camiseta. E todo mundo que estava concretamente, né, falando assim, não, né? Então é isso, a fé é isso. Ele, né? Quem tem uma fé muito grande enxerga coisas que os outros não estão vendo. Parece loucura, mas não é. Ai. Vamos lá. Tá enxergando, Rodrigo? Tudo isso aí, Rodrigo? Tá enxergando? Bom. Deu um chacoalhão agora. Ai, gente. Mas a Rafa comentou a respeito dos jovens, né? Eu tenho percebido, gente, o quanto que as armadilhas que o demônio tem colocado na vida da juventude, ela tem tentado matar exatamente isso, a fé. E interessante que ele tem tentado matar a fé pelo conhecimento. Existem todas as ideologias que vêm trazendo conceitos, teorias, enchendo a cabeça do jovem de uma série de coisas, onde a fé ela vai perdendo espaço para todos esses conceitos que estão sendo criados. O que eu mais tenho percebido é isso, é a juventude se enchendo de intelectualidade e perdendo a fé. E olha que armadilha astuta do demônio, porque aí, se eu mato a fé do jovem, eu mato tudo, porque se a consequência da fé é vir a esperança e a caridade, se eu mato já na raiz, na base, acabou tudo. E aí está o grande desafio da evangelização desse tempo, porque virou uma guerra intelectual. Virou uma guerra intelectual. Então, arregacemos as mangas, né, minha gente? Literalmente. E o que acontece nós temos um jovem que está na universidade, está num alto nível de conhecimento do mundo, das coisas do mundo, seja literatura, seja engenharia, o que for. Mas a fé dele parou lá no catecismo básico, na primeira comunhão, na crisma que ele nem fez bem feita. Então, realmente, eu tenho ali uma fé minúscula, né, e é conhecimento, um conhecimento minúsculo na área espiritual e um conhecimento monstruoso em todo o resto. A nossa cabeça é uma só, ou você enche de uma coisa ou você enche de outra. Você não consegue encher as duas. Né? Então, você citou aí, é uma das maneiras de matar a fé. Tira o foco do que é espiritual e trabalha só com o que é do mundo, do dia a dia, etc e tal. Né? Rega a semente. Lá, você não rega a semente, que ela morre. Né? Um dos grandes problemas na Europa hoje que é apontado é o que eles chamam de ateísmo orgânico. O que é isso? Não preciso falar nada contra Deus. É só não falar de Deus e falar de todas as outras coisas. A pessoa se invade, né? E invade o seu conhecimento, a sua atenção, o seu dia a dia com tudo que não diz respeito a Deus. A fé morre e aí a pessoa vira ateu sem falar, não, eu não acredito em Deus. Não precisou. Né, destruiu a fé na raiz ali, na semente, antes dela ser construída. E tanto prazer, tanto conhecimento, mas também tanta dor, tanto sofrimento, tantos jovens adoecidos, né, com tantas realidades. Vocês foram falando, eu fui lembrando da minha experiência numa faculdade. Eu estudei numa Federal de Viçosa, beijo pra minha cidade. Aproveita. E eu fiz História. Então eu fiz um curso ainda né, que já tem uma famezinha, né? E eu já tinha tido meu encontro pessoal com Deus, eu encontrei com o Senhor aos 15 anos, com 17 eu entrei na faculdade, mas entrei muito jovem. Mas eu via naqueles jovens uma sede tão grande de verdade, porque as pessoas vão para o conhecimento porque elas estão buscando a verdade. E eu vi uma experiência muito interessante na faculdade, nós estávamos estudando Nietzsche, que é um dos pais do relativismo, né, moderno. E tinha um menino que estudava comigo inteligentíssimo, não era um homem de fé, mas muito inteligente, né? E um dia uma professora dando aula, e aí ela foi trazer aquela velha ideia do Nietzsche, né? Não existem verdades absolutas, que ele sempre traz, dele, né? E todo mundo lá na aula e tal, e aí esse menino se levanta e faz uma pergunta para a professora. Professora, eu queria te perguntar o seguinte, quando Nietzsche afirma que não existem verdades absolutas, ele não cria uma nova verdade pretensamente absoluta? Exato. Porque a verdade dele é melhor do que todas as anteriores. Gente, uma mosca passava naquela sala, porque todo mundo fez assim, ó, zup, e agora? E a professora respondeu, que pergunta tola. Isso é só um jogo de palavras. E a gente brincava assim depois. Ele acabou com o relativismo, assim, né? Ele destruiu. Por quê? É um argumento que ele é falho em si mesmo, entende? Então, existe no interior, não só do jovem, mas do ser humano, né? Não vou falar só aqui do jovem.
um desejo de chegar ao que é verdadeiro, ao que é bom, ao que é correto, ao que é justo. Então, eu olho para a juventude e eu vejo muita ferida. Por quê? Porque eles estão buscando a verdade e não estão encontrando. E eu olho para mim, quando eu encontrei o Senhor, tudo mudou na minha vida porque eu encontrei a verdade. É o que a gente viveu, é o que a gente vive, né? Sim. Então, quando eu ouvia sobre relativismo lá na faculdade, para mim eu falava, que tolice. Por quê? Porque eu encontrei a verdade. Então, o jovem, ele tem sede da verdade. Né? Por que o Padre Jonas falou lá naquele tempo e ressoa dentro de nós? Porque é a verdade. É a verdade. Ela permanece. Ela permanece. Então, ela permanece. E o que você trouxe, né, é exatamente isso. Eu tenho uma sede da verdade, mas eu perdi toda aquela dimensão espiritual que eu tinha. Ou seja, né, a primeira característica das virtudes teologais, elas focam e dirigem todo o resto. Se eu perco esse foco, aí realmente eu estou perdido. Por mais que eu tenha coisa, nunca vai ser suficiente. Porque eu não tenho ordem na minha vida, né? Eu não uso a lente correta para analisar situações. Eu estou a pé, né? Estou desguarnecido. O Flávio. E Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Pode, manda ver, depois você me veio um flash aqui, né? É daí que vai gerando essa insaciedade. Porque eu nunca sou saciado pela verdade que me sacia plenamente, e eu vou trazendo coisas. Eu vou colocando, eu vou entulhando, e a gente vai vendo aí as doenças do século agora, né? É depressão, é crise de ansiedade, é síndrome do pânico, uma juventude perdida talvez aí nas drogas, no sexo. Eu vou enchendo, tudo por falta de uma verdade plena, né? Como a Ju trouxe, né? E essa grande armadilha que eu volto a dizer que o demônio tem colocado na vida, não só da juventude, mas de toda a humanidade, né? Mato a fé, que eu matando a fé, eu não tenho esperança, eu não tenho caridade, e aí tudo se perde. E a gente não quer matar a fé, a gente quer que ela cresça, se desenvolva, se torne potente, a ponto de, vamos usar a referência, ser como um Padre Jonas da vida. Exato, né? isso aí. Qual que é o caminho, então, da nossa colaboração para o desenvolvimento da fé? Para a gente fazer... Gente, eu não vou falar fechamento, porque esse assunto não dá para fechar. Não. Mas, assim, uma conclusão prévia desse programa. Ótimo. E depois, né, podem mandar perguntas, semana que vem a gente responde o que vier. É muito fácil, tem alguns pontos fáceis para isso. Primeiro, é uma virtude teologal porque é dada por Deus. Então, eu preciso pedir fé, sempre. Né? Muda o que Deus mandou? Não, Deus sempre vai mandar toda a fé. Só que, à medida que eu vou crescendo espiritualmente, eu sou capaz de absorver mais fé, né? Eu vou transformando meu copinho num balde, num caminhão, e aí eu consigo receber mais graça. Ele sempre vai dar toda a graça, sou eu que sou incapaz de receber. Então, todo dia, pedir mais fé. É a primeira coisa. Senhor, manda fé, que eu cresça, né? Que eu creio, mas aumentar a minha fé. Então, primeira coisa. Segunda coisa, ligado ao conhecimento. A fé é ligada à inteligência. Então, isso que o Rodrigo falou. Eu não posso gastar toda a minha inteligência com conhecimento de outras coisas. Eu preciso dedicar parte disso a estudar a Bíblia, a ler o catecismo, a ler a vida dos santos, que vai me ajudar com as virtudes morais, como é que ele se comportou em tal situação. Né? Então, eu preciso gastar tempo e inteligência nisso, em rezar, em conhecer, em aplicar minha inteligência no conhecimento da fé. Né? Depois, realizar atos de fé. Até foi a leitura de ontem de Pentecostes. Né? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for por ação do Espírito Santo. Né? E Cristo falou, permaneça unido a mim. Se você permanece unido a mim, eu estou dando a vida verdadeira, a Zoé. Né? Então, quando eu falo, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, Senhor, eu não estou enxergando nada nessa situação, mas eu acredito que você está aqui. Quando eu estou realizando atos de fé, eu estou no Espírito Santo e por isso, automaticamente, eu estou sendo abastecido. Não só na minha fé, mas em todas as virtudes. Então, eu preciso aplicar isso, pedir fé, fazer atos de fé e divulgar trabalhar a minha inteligência em prol da fé, né? Cuidando para não trabalhar ela só em relação às coisas que são boas, né? Como profissão, etc. e tal, mas que não dizem respeito à fé. E tomando cuidado para não matar, porque daí quando eu utilizo o meu dia a dia para focar e aprender mais coisas que negam a minha fé, eu estou trabalhando para matar ela. Né? Então, cuidado. Às vezes nunca faz bem, tá? Vou estudar outra religião, vou me dedicar a tal seita para entender como ela funciona. Isso não faz bem. Isso vai, ainda mais se você é jovem na fé, isso vai botar um monte de dúvida, um monte de problema na sua cabeça e aí você não vai conseguir sair disso.
Cria sua base primeiro. Cria sua base, trabalha a sua base. Deus vai começar, não tem problema ter dúvida, né? A gente vai carregar várias dúvidas, porque muita coisa é mistério. Deus é muito maior do que jamais a gente vai conseguir abarcar. Então, com o tempo, eu vou aprendendo todas as coisas vão fazendo sentido, sem pressa, mas com constância. Gravou, anotou? Rafa, hoje o programa sempre, mas hoje de maneira especial mereceria 1h30, né, diretor? Mas tudo bem, né? Hoje, né? Mas que bom. Mas o bom é saber que semana que vem tem mais. Porque esse foi apenas o primeiro capítulo da série. E para você que gostou, vai lá no Canção Nova Play rever o programa de hoje. Anota suas dúvidas e manda pra gente, que a gente quer responder no próximo programa. E indica para outra pessoa, né, Thiago? Isso mesmo, fica a dica. Rodrigão, obrigado, viu, brother? Sempre pela sua bom experiência estar de aqui. fé. Estamos Vai vir juntos. outras vezes, irmão. A porta tá sempre aberta porque não tem chave nessa porta. Ju, obrigado, querida. Alegria estar aqui. Que bom, obrigado. Flávio, até logo, porque semana que vem a gente tá junto Vamos de novo lá, aqui, né? graças a Deus. E você fica com a gente, porque a série é Damas do Bem. E semana que vem tem mais. Revolução Jesus. Valeu!